E agora sim, vamos lá para mais um Liga da Política. Qual é a numeração desse? Eu já perdi as contas. Vocês estão me tirando do sério. 30. Vocês precisam parar com isso. Não, não 30 Eu vou ainda pedir não. que hoje a gente faça um programa tranquilo, sem polêmica, gente. Pelo amor de Deus, já não Eu nem aguento gosto. mais meu Eu Instagram nem ficar gosto. plim, 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 plim. Vocês ficam criando polêmica nesse Eu programa. nem gosto. O Vamos problema fazer um são programa os tranquilo. 7 fãs de É Luma. meu amigo e não é de hoje. Ela tem 7 fãs. Mas é meu amigo. Tô trazendo um amigo 7 aqui. fãs que não é um OnlyFans, ok? É. Vamos deixar claro isso aqui. O convidado sabe? de hoje é um Não. grande amigo que não é de hoje. Já me salvou algumas vezes lá na época do movimento estudantil. Mas você não era fácil, hein? Do movimento estudantil, Do Paulo movimento Maneira? estudantil. Naquela época que os ônibus paravam por acaso nessa cidade. Problemático também, Os ônibus paravam por acaso nessa cidade, que as pessoas iam pra rua. Brincadeira. E aí, pra piorar, ele atrás Danilo, que é o cara que incentivava. Eu só fazia porque Danilo falava, porque eu não gostava dessas coisas. Esse negócio de polêmica não é Não é. comigo. Fechava a Estrada do Coco, é? Não, a gente fechava a Luiz Tarquínio, que era mais Isso. fácil. A do tá. Coco é mais difícil, mas na Luiz Tarquínio a gente chegou a botar umas 4 mil pessoas ali, eu acho que foi... Era difícil. Mas tudo bem. Eu tô aqui, eu quero ouvir aqui o grande amigo Júnior Borges, que também é um dos responsáveis por trazer... Se hoje um estudante da região metropolitana Tem meia passagem, é graças à luta deste cidadão que está aqui comigo, e foi uma luta lá de trás, meia passagem, todo mundo Elegante falava ele. meia passagem. Júnior Borges, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui com os problemáticos Ari Mesquita e Luma Félix, que vão bagunçar esse nosso papo, meu Mais amigo. conhecidos porque como probleminhas da cidade. probleminha da cidade. Bem, para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, agradecer ao Ari, agradecer a Luma e agradecer a você. Bom de poder estar me reencontrando e aqui no programa Liga da Política e à disposição de vocês. Aquilo que a gente puder interagir, a gente vai interagir. Vai falar tudo mesmo? Se for possível falar, se for permitido. Se for permitido, a gente fala. Cadê seu advogado? Tá ali? Aqui a dinâmica Trouxe é advogado simples. aí. Aqui a dinâmica é simples. A gente começa assim, a gente quer ouvir um pouquinho de sua história, né? Aqui é a Liga da Política, a gente fala muito sobre política, a gente quer entender por que você chegou na política, como é que você pegou gosto pela política, e conta um pouquinho dessa história lá de trás, do movimento secundarista Paulinho, em Camaçari. Paulinho, é assim, eu lhe confesso que a chegar na política foi algo que aconteceu de maneira voluntária. Dentro do movimento estudantil, eu comecei a estudar muito tarde, então eu fui para a escola aos 12 anos de idade, e na escola eu me encontrei. Na escola também a gente começou um processo do movimento que eu não sabia o que era. Naquele tempo ainda vivíamos o resquício da ditadura militar. Então, você tinha os centros cívicos nas escolas, você não tinha os grêmios livres. E eu fui em Camaçari a primeira pessoa, o primeiro estudante a criar o Grêmio Livre em uma escola. E a partir dali a gente começou a incentivar outras escolas a criar o Grêmio Livre, os grêmios, né? Porque no momento a gente tinha aquele negócio mais dominado pelo exército brasileiro, e não que fosse algo que a sociedade pudesse fazer. Então, eu fui um bom combatente no sentido de defender que a gente tinha direitos e podia falar. Então, as escolas não tinham muro, para você ter ideia. As escolas eram todas abertas, não existia muro em escola. Hoje precisa até Hoje de precisa de tudo, né? De policiamento, enfim. Estão pedindo polícia armada, Polícia né? armada, detector de metal. Boa, um boa, bocado a de polícia troço. tem que existir, né? É, A polícia tem que Então, existir. assim, a gente tem que parar para avaliar que naquele tempo a gente podia começar uma discussão. E dali eu jamais imaginei entrar na política profissional do jeito que a gente vive hoje. Mas acabou que os estudantes, o movimento estudantil, a gente foi se fortalecendo. Conheci Danilo, conheci você, Paulo, e tantos outros. E a gente foi construindo. Esse Paulo. E conseguir alguns direitos, como a meia passagem nas cidades, na capital, nas cidades da região metropolitana. A luta para conseguir a meia passagem e a meia entrada na região metropolitana também não foi fácil. A gente precisou enfrentar governadores, deputados, secretários de educação do estado, secretários de educações municipais, que tinham uma cabeça fechada e que a gente não conseguia entrar, mas a gente
por insistência, por determinação, e com o boom das universidades pagas, a gente conseguiu abrir esse leque, conseguir falar com as pessoas, porque era muito elitizado a universidade pública, era apenas a federal, apesar de termos um movimento forte, mas eles eram restritos, eles não saíam. E quando nós tivemos a oportunidade de entrar nas instituições privadas, a gente conseguiu movimentar com muita força na Bahia. Olha que eu não era de partido nenhum, eu não tinha partido, não existia uma ideologia partidária para que eu seguisse, e a gente conseguiu fazer história na Bahia, na nossa região, na Bahia e no Brasil. Isso você está falando em que ano? Rapaz, nos anos 80, né? Metade dos anos 80 até chegar os anos 2000, a gente trabalhou muito, mas muito nessa região metropolitana para fazer acontecer. Mas a gente era estudante, e estudante não era bem visto em canto nenhum. Por quê, minha? Era os estudantes não tinham. Vocês pegaram uma terra já construída. Os estudantes não tinham. Por que estudante não prestava? Era mal visto por conta de tudo que ele reclamava no bom sentido, porque apesar de a gente estar nas universidades pagas, o que queríamos era universidade gratuita, né, e que tivesse qualidade. E o que por que queríamos não foi para gratuita, então? Se não tinha acesso, se os acessos eram reduzidos, se nós trabalhávamos o dia todo, se nós só tínhamos a oportunidade de estudar na escola paga à noite, porque era o momento que a gente saía do trabalho. Para você ter ideia, eu entrei na universidade em 95, 96, e eu tinha que trabalhar o dia todo. Eu trabalhava de turno, então tinha semana que eu estava na faculdade, semana que eu não estava. Então era muito complicado você fazer as duas coisas. E o que era pior, ser taxado, muitas vezes, isso incomodava demais na época, era ser taxado de vagabundo. Agora você imagine, você saía de uma 0 hora, trabalhava 8 horas de relógio a noite toda, saía direto para defender os estudantes no outro dia, saía da fábrica para fazer isso no polo, e aí, quando chegava, ainda era taxado de vagabundo. Aquilo me chateava de um jeito, quando, na verdade, nós estávamos buscando espaço para melhorar as condições dos nossos estudantes. Quando eu me reporto a Camaçari, eu vou lembrar de um período, de 96, basicamente, que nós tínhamos 800 estudantes na faculdade. E Camaçari não tinha transporte, como não tem até hoje, mas não tinha transporte. E esses estudantes, dava-se um jeito ou outro de ir para a instituição para estudar. Camaçari não tem transporte? Para estudar. E nós criamos um projeto chamado Bolsa Universitária, que era para ajudar os estudantes a custear a faculdade, e criamos o projeto Transporte Universitário, que era para levar os estudantes para Salvador para estudar. Isso enquanto militante estudantil ainda. Enquanto militante estudantil. Então, observe que, a partir disso aí, passou pela faculdade, passou pelos bancos das faculdades, eu lembro da Unibahia aqui, sim, em Lauro de Freitas. Pense que nós tínhamos aqui, acho que 50, 70 ônibus onde eu estava, que vinha de Camaçari para trazer os estudantes para estudar aqui. Você não disse que não tinha ônibus? Não tinha, não, mas não, teve que criar o foi quando programa. Criou-se o programa. Criou o programa e trazia os estudantes gratuitamente para cá. Então, a partir desse momento, a gente começou a construir uma situação. Tanto é que quando tinha movimento para parar aqui, as avenidas de Lauro de Freitas, eu descia de lá para cá com carro de som, com não sei o quê, e a gente parava tudo aqui. Era não mais era tranquilo. Sentido de parar. Aí depois não quer que xingue você. Não. Então a gente parava no sentido... Aí a pessoa tá lá o dia inteiro. Você andava de Velotrol nessa época, menina? Nessa época você andava de Velotrol, e olha lá. Isso é 96, 98. Nada, não tava nem no cenário. Nem nascido. Nada. Aí não tava pronta pro... Então a gente tem uma história nesse sentido. E no colégio ainda, no ensino médio, na verdade no curso técnico, lá no Colégio Mascarenhas, os estudantes pensaram e começaram a idealizar que eu deveria entrar na política. E eu tinha uma cisma com isso. Lembrando que todos os atos que você fez são políticos. São políticos, mas eu entrar na política no sentido propriamente dito, entrar em um partido político, me envolver nessa questão partidária. De ter um compromisso de fato, né? E eu, particularmente, nunca quis, porque eu achava que a turma só entrava para se dar bem.
para pegar carona e se dar bem naquele negócio. E eu não queria isso. Eu tinha esse negócio na minha cabeça que era um ranço meu, que eu não queria participar dessa questão política, porque eu achava que todo mundo queria se aproveitar daquilo que a gente tinha de genuinamente que nasceu do meio das Mas pessoas. você conseguiu se formar ou foi jubilado? Não, consegui me formar, graças a Deus. Não, porque tem um mal aí dessas lideranças aí. 10 anos foi? Temos amigos que ficaram 10 anos na Então, faculdade. Não posso dizer o nome. Fazendo o quê na faculdade, esse menino? A gente, então, Mas você conseguiu. fez quantas faculdades? Eu fiz FTC. Não, fez em quantos anos? Ah, 15 demorou, anos? Demorou pra caramba também. No movimento Dava pra estudantil, fazer umas 5. no movimento estudantil a gente se dedica mais, né? Porque a gente se dedica mais. A gente se dedica muito à A gente se faculdade. dedica muito a fazer o trabalho para conscientizar as pessoas. Eu tô entendendo esse trabalho. Então a gente... E ainda, olha, é problemático porque assim, comecei a estudar tarde, aos 12 anos de idade. Meu Deus do céu, eu tô aqui fazendo a conta. Eu digo, graças a Deus. 53 anos, gente. Eu tenho 53 anos de idade. Essa parte dos 12 anos eu também fiquei intrigada. É. Por que com 12? 12 anos, mas com 12 Ele causava ele já tanto. começou causando. Não, é porque... Que só Eu com sou- 12 você era só aceita aquele aqui com 12 anos. Minha irmã, eu sou filho de mãe solteira. E na época, não se fazia registro de filho de mãe solteira. Então, Vamos África, a minha nada. mãe. Mãe solteira, É uma não mãe tinha- solteira. A gente não tinha registro. Então, por isso que a gente só passou a estudar tarde, justamente porque a gente não tinha como se matricular na escola. Né? Não tinha como fazer matrícula na escola, porque você não tinha registro civil. E eu só vim ter registro civil a partir dos 12 anos. É isso mesmo. O Então, Código na Civil época- de 16 Aí era depois assim. registrou quantos de vez sua mãe? Ela registrou de vez 4. Aí é isso que eu tô dizendo. Ela não tinha. Registrou tudo de vez. Então, assim, a gente tem uma história dentro Você é do... filha dele? Não. Na hora. Na hora dele. Meu filho tá ali do Tá lado ali. lá. Tá Leonardo, Tá ali lá. escondido ali, ó. Tá ali, ó. É. Então, a gente tem uma história, criamos uma entidade em Camaçari chamada AMES, que era a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas. Nós tínhamos uma parceria muito forte com a União Nacional dos Estudantes, aí as duas figuras, Quem é a sua figura? Você tinha o nome aqui? Paulo Maneira e Danilo Danilo Baqueiro. Pronto. O Máscara. Nós tínhamos essa parceria e depois a AME se torna uma entidade que abarca agora, com o advento da chegada do curso superior em Camaçari, que foi a UNEB e depois a FAMEC, a gente precisava, então, também acolher o pessoal da universidade e a AME se torna a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas e Universitários da Bahia. E a gente passou, então, a fazer um trabalho não igual da Uni, mas parecido da Uni, passou a brigar por espaços maiores dentro do Estado. Foi quando nós, Eu acho que eu tive carteira da AMES. juntos com a Uni, trabalhamos ainda na época do governador Paulo Souto, na época, acho que foi Paulo Souto, Foi quem conseguiu a meia passagem. que a gente entrou com um pedido de que nós precisávamos ter, porque outras cidades diferentes de Camaçari não tinham condição de custear o transporte para atender os universitários para vir estudar em Salvador, ou em Lauro de Freitas, que eram as únicas duas cidades que tinham um número maior de instituições superiores. Sim. Então a gente brigou com o governo do estado, no primeiro momento ninguém queria, o secretário de Educação achava que não tinha necessidade disso, não precisava, mas acabou que o governador na época, Paulo Souto, foi sensível e atendeu o pleito. E a partir daí a gente constituiu a meia passagem intermunicipal. E o Metropass. Metropass, né? Exatamente. Então, foi a partir daí que eu caí nesse negócio da política partidária. Aí, a partir daí, a gente entrou no processo da política. Eu fui candidato em 2004. Perdi a eleição em Camaçari por causa de 50 votos. Isso mais por conta de uma manobra de quem sabia fazer essas coisas. A gente não tinha... Você não sabia essa manobra? Não sabia, não. A política Não tinha partidária noção, não tinha noção não é nenhuma fácil, não. daquilo. E quando foi em Foi 2000... candidato aqui, vereador? A vereador. Em 2012, eu saí candidato de novo e ganhamos as eleições. Então, eu tenho 3 mandatos de vereador na cidade de Camaçari hoje. Menino, você conhece Camaçari? Conheço. Sempre pelo PFL, DEM, União Brasil. Sempre pelo DEM. Peraí.
Como é que saiu do movimento estudantil e foi parar no DEM? Não, Mas você não prestou atenção que não eu era sempre ligado à estive, eu esquerda? sempre fui ligado ao DEM. Eu, na verdade, assim, aquilo que eu estou lhe dizendo, nós tínhamos um movimento muito forte dentro do movimento estudantil, e era forte, e eu era ligado ao grupo do ACM, e não ligado a nenhum grupo de esquerda no estado ou no meu município. Era um MBL raiz. Você ouviu ele falando quem foi que sancionou a lei lá na minha passagem? Paulo Souto. Paulo Souto. Ou César Bosta. Foi antes desses 16 anos. Foi Paulo Souto. Perceba. Tempo passou. A gente era ligado a... Passou, agora a gente tá na Agora eu tinha... Olha a barba branca, olha a barba branca, olha a barba branca ali. Eu tinha amigo de Jacques Wagner, né? Eu tinha esse cuidado, porque eu não, apesar de estar vivenciando o movimento estudantil, eu não permitia que nem o meu grupo político, quando entendi que fazia parte do grupo político, usurpasse a competência da entidade estudantil. Não era permitido. A entidade estudantil vai brigar com você, que é meu aliado, e vai brigar. Nunca o partidarismo foi maior do que o movimento. E eu sempre briguei, ou seja, não é porque eu sou ligado ao grupo liderado por Antônio Carlos Magalhães que o grupo vai vir de encontro ao movimento estudantil e eu vou me curvar. Não. Aí não. você, em 2008, você já foi eleito vereador em Camaçari. Não, 12. 2012. Essa conta eu prestei 2012, 2016. Ah, eu entendi 2004 que ele não foi eleito. 2004 eu não fui eleito. 2004 não foi. E 2008 também não. 2008 também não. Só 2012 eu fui eleito. 2012 eu fui eleito, 2016 eu fui eleito, 2020 fui eleito. 2021 eu virei presidente da Câmara de Camaçari. 2021 aí a história começou a ficar difícil. E 2022. Você foi eleito presidente porque você teve a maioria dos votos. Eu tive a maioria mesmo, com exceção da oposição do PT que não quis votar. Normal, natural. Que é natural. Aí você... PT é PT, né? Não tem jeito. Aí a gente não pode nem questionar. 2004, 2008, Caetano prefeito. Não é isso? 2004, Caetano. 2005, Caetano. Não, 2004. Eleições 2004, eleições 2004, 2008, Caetano prefeito. Caetano. Isso. 2012 já é esse menino. Ademar Delgado. Adelmar, que foi o sucessor dele, né? O sucessor dele. Eu acho que ele briga com Ademar. Briga, botou Ademar na justiça, foi um monte de confusão. Mas fez o sucessor. Nesse governo Ademar, você eleito vereador, já faz oposição? Oposição, fui convidado por Ademar e pelo próprio Caetano para ser secretário na época de governo e na época de serviços públicos na cidade. Chamei os dois e disse que eu ajudaria mais a cidade no campo da oposição. E não no campo da situação, porque o povo me elegeu como opositor. Caetano é jeitoso, né? Caetano é jeitoso, ele já chama todo mundo. Caetano tem um negocinho. Mas aí não deu certo, ou seja, eu não aceitei o convite. Mas você compôs? Com o governo? De jeito nenhum. Não tinha nomeação, não tinha nada. Nada, zero. Me ofereceram nomeações, me ofereceram vários espaços. Só que na minha cabeça e no que a gente sempre pregou, no que a gente sempre fez, a gente tinha que ter linha, tinha que ter foco e tinha que ter grupo. Então, eu escolhi a trabalhar para eleger o atual prefeito Alinaldo, que na época era vereador igual a mim. E em 2014, a gente lançar ele candidato a deputado para projetá-lo em 2016 como candidato a prefeito. Eu lembro da Onda Azul. Exatamente. E nós, então, fizemos esse trabalho. Ou seja, a gente tinha que ter foco, direcionamento. E a gente fez esse direcionamento e ganhou. Claro que todo mundo via a possibilidade de ter a mim ou outros junto deles, tentou cooptar. Mas aí você também tem que ter posição, você tem que saber o que você está defendendo, o que é aquilo que você quer, o que é que você quer construir para a cidade. A cidade já vinha passando aí por 12 anos de atraso, de problemas, que não eram poucos, eram muitos, né? Na saúde, na infraestrutura, na educação. Então você precisava redirecionar as coisas. E o caminho naquele momento era a gente fazer oposição forte, sistemática, para que a gente conseguisse voltar à prefeitura. Porque antes o prefeito era Tude e Helder, né, na época.
Antes de Caetano. Antes de Caetano. Era, na verdade, antes de Caetano, Helder foi candidato à reeleição. Era Helder. Ele foi candidato à reeleição 2004. porque Tude virou deputado estadual. Isso. Sim. Então ele era candidato à reeleição e perdeu a eleição. Caetano, assim, é um movimento que acontece. Essa onda. Existe um movimento, geralmente isso acontece nos 8 anos, nos 6, 8 anos de um governo que se reelege. Há um desgaste que é natural, a população gostaria de ter mais e merece mais. E nesse momento, Helder não conseguiu juntar as peças para devolver algo à população, que a população pudesse dizer, não, dá para continuar com esse governo. A população entendeu que não dava para continuar, tirou o nosso grupo político na época, que era liderado por Tude, e colocou Caetano. Imaginávamos que Caetano ficaria apenas 4 anos. Mas Caetano foi reeleito, e muito bem reeleito. Para mais 4 anos, ficou 8. E Camaçari tem um negócio, viu? Na história política de Camaçari, ninguém conseguia fazer sucessor. Ninguém. Então fez aquele movimento, trabalhou-se com Maurício de Tude. Movimento forte, danado, enfim, não sei o quê. Vamos ganhar a eleição. Só que Adhemar ganhou a eleição com a diferença pouca, mas ganhou a eleição. Camaçari não tem segundo turno, não tinha segundo turno, porque nessa eleição agora, de 2024, a gente já tem segundo turno na cidade. Sério? Vai ter segundo turno lá. Vai ter segundo turno em Camaçari. Então, é assim, muda a configuração política a partir de agora. Muda toda a estratégia. Há quem diga que vai continuar polarizado entre DEM, ou melhor, entre União Brasil e PT. É isso mesmo. Vai polarizar. Se não existir uma força nova que coloque na mesa as discussões que a cidade precisa fazer. Esqueça a força nova. Força E nova quais não são dá essas presta. discussões? Eu vou lembrar de Bolsonaro, viu? Eu vou lembrar de Bolsonaro que as eleições eram PSDB e PT. Aí vem um PSL da vida e apresenta um movimento novo para o país. Quem ganha a eleição? Apresenta a direita para o país. Quem ganha a eleição? A direita. Pronto. Para poder você ficar mais feliz. Mas é isso, Júnior. Vamos falar um pouquinho desse seu mandato quanto vereador. Você foi um presidente da Câmara que deixou um recado lá. Eu acho que, inclusive, poucas câmaras de vereadores são tão respeitadas quanto a de Camaçari. Vocês estão na internet, tem canal aberto na TV local, assim, e é duro, porque você, inclusive, vê o movimento das câmaras de vereadores normalmente é se fechar, né? Se retrair. Aqui todo mundo isolado, fechado. Toda Câmara de Vereador, o pessoal parece que faz a sessão, parece que ninguém quer ver. Casa do Povo já não existe mais, e você abriu isso. E você teve uma gestão no seu mandato muito, muito pensando nisso, muito voltada a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você enquanto vereador e esse seu mandato de presidente lá da Câmara de Vereadores. Olha, quando eu cheguei na Câmara, em 2013, primeiro que alguns políticos me viam como mais um. Né? E querendo ou não, o movimento estudantil é uma escola. Então, os movimentos sociais em si, eles acabam lhe dando régua e compasso. Sim. Então, quando nós chegamos na Câmara, a gente chegou com um discurso de novo, de que nós precisávamos errar menos para penalizar menos a população. Porque quando a gente erra enquanto político, a população é que paga o preço. Então, a gente tem que errar menos para a população não pagar o preço. E o preço que a população paga é muito alto. Então, vereador, deputados, senadores, prefeitos, governadores, quanto menos você errar, mais a população deixa de pagar por aquilo que você errou. Ponto. Então, quando cheguei, eu fui apresentando aquilo que eu via que a cidade necessitava, Paulo. E quando a gente vai fazendo essas discussões, a gente, claro, começa a ser notado. Né? Começa a ser notado. Naquele momento, eu queria tirar os holofotes da minha pessoa e colocar os holofotes direcionados para quem a gente gostaria que se tornasse prefeito no futuro, que era Elinaldo. Então, para mim, não interessava que as luzes estivessem direcionadas a mim, e sim a Elinaldo na época. E isso foi feito. Agora,
Ao longo do tempo, a política sempre é a mesma. E como é que a Câmara é vista? A Câmara de cidades daqui da região metropolitana é vista como um puxadinho da prefeitura. Uma assessoria especial, um gabinete especial do prefeito. Porque os próprios vereadores, eles não compreendem o papel e a força política que tem. Ora, quantos municípios nós temos no Brasil? 5 mil municípios. Não é 5 mil municípios. 5.540. 5.540 municípios no Brasil. Vamos colocar, vou tirar uma média, tá? Que nós temos em cada município 10 vereadores. 10. Estou botando 10, tá certo? Corte baixo. Por baixo, estou cortando por baixo aí. 10 vereadores. Somos a maior força política do Brasil. Sim. Os vereadores é a maior força política do Brasil. A maior representatividade está na Câmara de Vereadores. O primeiro poder, Paulinho, não é o executivo, é o legislativo. Sim. Mas vai dizer não. isso. Hã? Não tem essa autonomia, não, Júlio. Não, mas ele é o primeiro poder. Por causa do número? Não é por causa do número. Porque na autonomia não existe. Porque a escolha, Isso, escolha na autêntica escala- do povo está na Câmara de Vereadores. Para o prefeito executar o orçamento, ele precisa de quem? Aprovação do legislativo. Ele tem que enviar. Se ele enviar um projeto de orçamento para a Câmara de Vereadores e os vereadores sentar em cima desse projeto, o prefeito faz o quê? Ele não faz nada. Ele não pode fazer nada. Ele está impedido de fazer. A gente sabe que não é assim. Não, é assim. É sim. Claro que não. Ele É. tem que enviar O prefeito faz a coisa acontecer. Não, legislativo. ele faz Não. a Gente, a forma de fazer, Mas, vocês não vão me mas dizer você- como é o projeto, tá? Deixa eu Aprenda, só ativar entenda, vocês. Não, deixa eu só Mas dizer a vocês. compreenda. Ai, Não. tem que mandar um projeto. O Não, isso aí legislativo, todo mundo sabe. o Eu tô falando na legislativo prática só que- encerra os trabalhos anuais após a aprovação da LOA, que Se é a não, lei se não aprovar, não Lei encerra. lei Não, Não, orçamentária. querido, isso é regra Anual. básica de sobrevivência em relação a funcionamento político. Eu tô falando que Porque na depende, prática, porque é um puxadinho. o Exatamente. prefeito faz acontecer. Não, Tem que fazer acontecer. Entenda, Luma, o que eu estou trazendo aqui nesse momento. Você está certa. Agora, o que eu estou Não trazendo. diga que ela tá certa, não. Não, mas ela tá. Ela tá porque, na verdade. Infelizmente, a maioria faz isso. Na verdade, é assim. Nós, como cidadãos, escolhemos os nossos representantes para o legislativo, os nossos vereadores. Nós, cidadãos. Aí nós escolhemos esse rapaz porque ele levou alguém para o médico, porque ele pagou uma conta de energia, porque ele deu uma cesta básica, porque ele deu um tapinha nas costas. Quando, na verdade, nós não precisamos de nada disso. Porque, na verdade, o município tem que ofertar isso, sem precisar que nenhum cidadão se humilhe a nenhum vereador para ter acesso a essas coisas. Borges, você está falando da mentalidade política do eleitor. Mas eu tenho que dizer isso, porque se eu não disser isso, vai ficar parecendo que eu sou tão ignorante quanto aqueles que fazem isso no dia a dia. E eu não posso. Mas a sua política é diferente. Não é que seja diferente. Essa política é a política que deveria funcionar em cada um dos 500, dos 5 mil e poucos municípios do Brasil. Infelizmente, por conta disso, nós vamos encontrar... Seu lado idealista está muito vivo na Não, está política. muito vivo e tem que Depois de continuar quantos vivo. anos Que você, continue. como vereador, ainda está assim Ele tem que almejando continuar vivo. esse ideal político, se a gente não investe na... Ah, aqui, ó, nesse instante, tinha um secretário aqui que não sabia me dizer a questão da cultura. Uma. Que não sabia me dizer Melhor, Iloma. como é que se poderia Melhor, investir Iloma. na questão intelectual moral do povo. Porque o que é cultura definido, o show de pagode, o show gospel agora é cultura. Isso aí é a definição do que, ou seja, divertimento. A política repetitiva, Roma antiga, continua sendo aplicada hoje. E todo mundo colocou outro viés. Cultura. Pois é. Aí essa cultura que o político, que deveria ter esse entendimento que você está aplicando aí, não tem. E talvez não tenha interesse. Mas sabe Porque por o quê? eleitorado é bom continuar cativo. Sabe por que ele não tem, E Luma? burro. Sabe por que não tem? Porque, na verdade, ele não sabe o que ele é.
Então não adianta. Ele acha que está em condições de ser o candidato, de ser vereador, de ser prefeito. Até Porque ele deu uma migalha a você. Porque ele se acha muito bom porque te deu uma cesta básica. Ele se acha muito retado porque pegou um carro e colocou você dentro e levou para o hospital. Entenda, enquanto dentro da sua própria cidade, se alguém infartar, você não tem um cardiologista para lhe atender. Então, eu não estou falando apenas de uma cidade, eu estou falando de todas as cidades da região metropolitana. Eu não estou falando apenas de uma, não. Você não encontra um espaço onde possa as pessoas serem acolhidas sem precisar do favor, da gentileza. Né? Não tem gentileza. Vem cá. Tem almoço grátis, Paulinho? Não existe. Existe almoço grátis? Essa é uma fala liberal, meu Não senhor. existe almoço grátis. Você que andou aí nos palanques da vida, Então, parando a cidade, revolucionando. E o que é que acontece? Mas, Júnior, você não acha, Júnior, que esse tipo de comportamento e pensamento, você enquanto vereador e presidente da Câmara de Vereadores em Camaçari, não acaba trazendo até dos amigos aquele certo, tipo assim, pô, ele Esse pensando, cara é esse cara Uma pensando antipatia. desse jeito, assim, Traz. isso é mais difícil fazer política É desse mais jeito? difícil porque você não quer fazer a política do Do oba-oba. do mesmismo. Isso é mais do mesmo, né? Mas Ser mais do existe mesmo um não problema adianta. também, Júnior. E E a gente as acaba, câmaras viu, de vereadores, as câmaras de vereadores são o reflexo da sociedade. Sim. Né? Quando você pega os discursos, quando você pega a própria plataforma de trabalho de cada um, você vê que isso é um reflexo do próprio eleitorado. Menino, eu estive Né? aqui na... O eleitorado Câmara de ele não tem sido tão exigente, né? Justamente por Ele isso, não é. pelo esse imediatismo da É por ajuda, conta né? da sua É o necessidade da de cada um, né? necessidade do dia a dia e que talvez não seja culpa do eleitor, e sim do ambiente que ele está vivendo. A né? culpa tem que cair na Falta- mão de alguém, meu o filho. processo- educação, Todo mundo é falta inocente cultura, nesse O, negócio. pro- o falta processo saúde, eleitoral falta ele é tanto. cruel. O processo eleitoral ele faz com que você escolha o governador, o presidente, o prefeito. E o mais importante é que ele sabe escolher o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Esses aqui são os últimos votos que o cara escolhe. Se você for pra rua e faz uma campanha política, o voto do vereador ele é defendido nas últimas horas. Você quer ver que eu lhe diga uma coisa aqui? Houve um tempo, e eu acho que esse tempo, cada um de nós, eu acho que eu tenho 53 anos, vocês têm 45, 46 e tal. Oxi, 40 anos. Eu tô vão tranquilo lembrar com meus disso. eu tenho 25. 27. Nessa época, antigamente, político era respeitado. Sim. Rapaz, você ser um vereador de uma cidade, ou você ser um deputado, se você fosse governador, menino, você era um extraterrestre. É. E hoje não, você não tem mais isso. A imprensa acabou com tudo. Não tem mais isso. Agora, E a imprensa? Cuida da imprensa. Não, vai. e a imprensa? Venha. A imprensa jogou tudo no Mas a ventilador. Alto lá tá na briga. A imprensa- A imprensa disse, espera aí, que eu vou acabar com sua Eu vida. quero fazer aí um adendo à questão da imprensa. A imprensa se tornou um elo importantíssimo para melhorar essa comunicação entre a classe política e o cidadão. Claro, porque eles têm o poder da comunicação. Porque Brigar o que com quem pode acontecia? mentir em grande O que escala é problema. acontecia muito? Você enrolava todo mundo e estava tudo certo. Mas Você não fale dizia- da imprensa, não. Fale assim, ó. Com o advento da internet. Olha, defendendo os colegas. As redes Olha, sociais defendendo a Mas vieram eu tô para falando mal, mostrar. não, tô falando Sim, bem. mas eu tô dizendo assim. Eu tô falando Com o mal mesmo. advento da internet, as redes sociais, né? Com essa melhoria da informação. Melhoria da Ela- informação. Melhoria. Porque ela chega muito Quantidade, muito não mais qualidade. rápida, né? Por exemplo, você tá na Câmara hoje, vamos supor, o Júnior Borges fez um discurso, tal, o cara lá que tá assistindo na Câmara, Filmou. na mesma hora faz assim, ó, sende, já tá em todos os grupos de Camaçari. Aí a imprensa? É. Não, é uma acesso forma aos da meios de comunicação. Ô, querido, fica As redes vendo. sociais. Você tá vendo como é que é? Ele quer Não é isenção de imprensa. culpa. Não é isenção de Essa culpa. classe não é brincadeira. Não existe. E é melhor Até parar porque- de falar mal deles. Eles estão Até aí, ó. É bom mesmo. Mas elas estão falando mal.
Eu tô. Não, ela tá. Você melhore, viu? Melhore. Eu tô porque eu sei que esse bolo não é brincadeira. Ó, até o sindicato deles. Se Venha. entrar alguém que eles não querem, eles derrubam com o quê? Matéria na imprensa. É brincadeira um negócio desse? Tem Cara, isso? tem a ver. Tem. Eu não tô sabendo. Então, não, gente, é mas- assim, eu acho que essa questão da política, do que nós vamos movimentar, e não tem outro caminho. Acho que a boa política, você tem pessoas e pessoas em qualquer área do conhecimento. E dentro da política você tem bons quadros e tem quadros ruins que a população todos os anos elege. E os métodos para eleger, aí a metodologia usada pelo candidato é que faz com que a população continue elegendo essas pessoas. Agora me diga, qual é a nota que você se dá como político? 0 a 10. De 0 a 10? É. Poxa, uma pergunta difícil. Dureza, tá vendo? Agora. Eu geralmente eu tenho dificuldade de me autoavaliar, né, do ponto de vista daquilo das entregas que fiz ou das entregas que tento fazer. Eu sou muito ponderado nas minhas falas, eu sou muito lúcido naquilo que a população precisa. Então, se eu der uma escala, um voto para mim hoje, eu vou dar 10. Por que 10? Você vai me perguntar, por que uma nota 10? Porque tudo que eu defendo e tudo que eu falo com convicção de algo que é positivo para a população. Aquilo que você promete, você briga, você está Eu cumprindo o seu mandato? estou acompanhando. Ou seja, vereador promete o quê? Olha outro defeito. Não tem entrega. Porque Qual a entrega que o vereador dá? ele não tem como prometer nada. Vereador, a única promessa que pode fazer é que será fiscal e vai cobrar do executivo que execute as coisas. Então, quando a gente entende o papel do legislativo, você vai perceber que é a classe mais Mas e como é que faz pra pedir voto, então? pedindo Você voto, pede falando voto a verdade. Falando a verdade. O cara tem 3 mandatos, rapaz. Falando a verdade. Como é que você pede Eu tô voto? questionando os mandatos dele. Eu não. acho que você tem que virar coach. Eu tô... Coach? Coach pra político. Conte pra vereador. Pra ele aprender É uma profissão nova. como ser político. Eu já ia falar que tem um bocado de vereador que eu conheço que vai ter que assistir essa entrevista toda, viu? Tem um bocado. A turma. O povo sabe de o Lauro de caminho Freitas, do negócio. vamos fazer uma sessão lá na Câmara de Lauro de Freitas, A passar turma. isso aqui pro pessoal lá assistir. A turma. Tá Começa difícil. pela oratória, meu bom. Tá excelente. Você é um professor. Muito obrigado. A turma, quem me ensinou foi o movimento estudantil. Ah, meu Deus. Não tem jeito. Eu Escola. sei como é Ó. que é. A turma, os candidatos, para ganhar, promete Deus e o mundo. Ou o mundo e os fundos. Eu tenho o seguinte, eu tenho que olhar no seu olho e perguntar, vem cá, se você estivesse no meu lugar, você queria que eu fizesse o quê? Porque assim, essa caneca é do programa Liga da Política. Se alguém me pedir essa caneca, eu posso dar ela? Pode, porque no final Pode, vai pra porque essa é você. sua. Ah, não vou dar. Essa caneca é minha, eu vou levar. Ai, propriedade privada aí. Eu vou levar. Sinto. O que é Olha, meu você já é meu. percebeu que aqui o pensamento é errado. Tá certo? Mas se essa caneca não fosse minha, pronto, essa garrafa de água, É. ela não é minha, ela é sua. Isso. Se alguém me pede ela, eu posso dar? Não. Então eu posso dar o que eu tenho, o que eu não tenho, eu não prometo. Mas, Júnior, Você tá ouvindo? Você esquerdista? Vamos- Você só pode dar aquilo que é seu. Você não pode se vamos. dividir com os outros. Eu preciso de emprego. E o grande problema das cidades do O Brasil processo hoje político é esse. é emprego. As pessoas Principalmente precisam de após a emprego. pandemia, né? É. Que as pessoas... As pessoas precisam de emprego. Como é que eu faço para resolver a questão do emprego? É eu dizendo que vou lhe dar emprego? Ou eu criando os caminhos, as condições para gerar emprego? Para atrair investimento para as cidades? Para atrair investimento para o Estado? Eu acho que eu tenho que me preocupar nisso, em criar caminhos alternativos que eu gere emprego. E que esse emprego, ele jogou ali reiki, esse emprego possa ser Ouço vozes. possa ser distribuído entre a população. Observe, Camaçari, em 2021, foi surpreendida no dia 11, exatamente às 11 horas e 37 minutos, com o anúncio da diretoria-geral, da diretoria executiva da Ford no Brasil, que estaria encerrando as atividades. Imagine, dia 11 dias de presidente de Câmara de Vereadores de Camaçari.
12 mil trabalhadores no Complexo Forte da cidade de Camaçari, fora as cidades vizinhas. Fora vocês aqui de Lauro de Freitas, Dias D'Ávila, Simões Filho, Salvador, Feira de Santana, enfim. 12 mil desempregados. Um baque danado, uma falta de respeito da Ford, porque sequer disse, vamos ficar aqui mais 6 meses, e em 6 meses a gente encerra as atividades. Não. As atividades encerram hoje. Acabou. Ou seja, um balde de água fria na cabeça de todo mundo. Nós em plena pandemia. Plena pandemia. Esse informe foi para todo mundo? A prefeitura? O Estado. O Estado foi que, junto com o Executivo, informou. 3 meses depois, Ari Lume Paulo recebo a visita da diretoria da Braskem na sala da presidência da Câmara Municipal de Camaçari. Porque eles estavam com um processo já em andamento para o mês de junho, que o governo editou uma medida provisória que iria extinguir o REIQ. E o que é o REIQ? Regime Especial da Indústria Química. Governo estadual ou federal? Federal. Bolsonaro. Coloca... Uma crise internacional, ele quer que a Ford segure. Vai, pensamento Não, esquerdista é um negócio. já tá na Braskem aí, Meu viu? senhor, a Braskem é Vai. de quem? De Bolsonaro? É do Vai. governo federal? Diga pra ele de onde é a multinacional. Vai. Explique aí. Ah, meu Deus do Aí. céu. Assim como a Odebrecht foi saqueada por político, mas a culpa é do juiz. A gente, então, recebe e vai ouvir. Qual é o prejuízo disso? Júnior, o prejuízo disso, só aqui na nossa cidade, é de 12 mil desempregados. Mais 12. Mais 12. Eu disse, meu Deus do céu, ele vai virar uma cidade de fantasmas. Porque tem sentido. Fora, Júnior, que nós vamos ter que fechar diversas unidades da Braskem no polo. Porque a Braskem hoje é detetora de praticamente 90% do polo petroquímico. E não é brasileira, justamente com a Ford, que também não é E brasileira. aí, quando eles falam isso, eu precisava criar, então, algum movimento que pudesse fazer com que a gente levasse a nossa mensagem também para o governador, para o prefeito da cidade e para os prefeitos das cidades que seriam impactadas com a extinção do REIQ. Então, a gente começa um movimento. E esse movimento começa-se quando eu chamo todos os presidentes de Câmara da região metropolitana e a gente cria a frente de presidentes de Câmara da região metropolitana. De todos. Me tornei o líder dessa frente e comecei a articular com outras cidades para que a gente fizesse um bloco e fosse procurar o governador. Oh, Deus. O governador que estava empenhado no consórcio Nordeste. O governador efetivamente não participou. Não, como é que ele participa? Não participou, ou seja... E aí, Paulinho, depois eu paro para governador... avaliar. Primeiro que essa não era uma pauta nossa. Essa tinha que ser uma pauta, porque quando a gente está falando de REIQ, eu não estou falando da cidade de Camaçari. Essa é uma pauta nacional, não é uma pauta municipalista. Aí eu digo, peraí, tem uma coisa errada aqui. Cadê os senadores? Cadê os deputados estaduais e federais? Cadê eles? E vamos catar os deputados. Todo mundo se esquiva de um lado, se esquiva do outro, não sei o que. Não sabiam nem o que estavam falando. Aí eu fui à Prefeitura de Salvador e conversei com o prefeito Bruno Reis. E pedi também uma audiência com a Semineto. Porque o que eu queria agora? Você fez um bom caminho, pelo menos. Eu queria ir ao Senado Federal, porque a pauta já estava no Senado Federal, tinha saído da Câmara dos Deputados. Sim. E estava no Senado Federal na mão do então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ui. E fui a ele, junto com a comitiva de vereadores,
e conseguimos convencer ele. Ele era o relator no Senado Federal da matéria. Ele estava com o relatório pronto. Adivinha para quê? Gavetar. Para extinguir o rei. O rei. E ele, depois de tudo que a gente passou para ele, de todos os problemas que iriam ocasionar a partir dali, porque o que era 12 mil só em Camaçari, era 18 mil no estado da Bahia e 85 mil trabalhadores no Brasil. Demissão em massa. Então, Numa quando a gente canetada. começou a fazer esse movimento, nenhuma canetada, conseguimos barrar 3 anos. Em 3 anos, voltaria a se discutir quais eram as alíquotas que deixariam de existir no reiki. Qual era a forma que iria mexer nos impostos da indústria química. Porque o que é mexer com a indústria química? Essa garrafinha sua, os insumos dela é produzido aí no Polo Petroquímico Camaçari. Tá? Aquela tampa ali... Se não plástico, for na China, brincadeira. de plástico, não sei o quê, é produzida por aqui. Vamos lá. Isso aqui deve ser China e tal. Mas vamos lá. No Brasil, ela é produzida mais cara do que nos Estados Unidos, por exemplo. A partir do momento que eu tiro a competitividade, porque eu baixei o custo aqui no Brasil, que eu tiro, que vou igualar com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos vai estar ganhando da gente aqui, onde é que eu vou produzir emprego? Aqui ou lá? Eu vou produzir lá. Você pode ensinar isso para o ministro da Economia, não? Ele quer aprender? Até agora ele não conseguiu. Ele quer aprender? Eu vou produzir lá, vou comprar mais barato lá e ainda vou conseguir vender mais barato aqui. Resultado, os postos de trabalho que eu tenho, eles deixam de existir. Então, qual era a nossa preocupação e qual é a nossa preocupação? Nós, enquanto políticos, enquanto temos a oportunidade de estar na condição de vereador, na condição de prefeito, na condição de deputado, na condição de deputado federal, de senador, governador e presidente, a gente tem que olhar no sentido de fazer com que os investimentos venham para cá e que eles tenham condição de competir com os produtos que são fabricados fora do Brasil. Porque senão as pessoas vão comprar fora do Brasil para trazer para cá. Exatamente. Então eu preciso gerar as condições para isso e gerar emprego. Eu não preciso ser a muleta das pessoas. Eu não preciso ser a pessoa que a pessoa vai se humilhar. Ela vai conseguir ganhar o dinheiro dela, ela vai conseguir comprar as coisas dela. E eu não preciso estar... A pessoa, o cidadão não precisa estar se humilhando para vereador, para deputado, seja para quem for. Ah, Júnior, isso é utopia. Pode ser utopia, mas é o que eu vou trabalhar a minha vida, enquanto tiver vida, enquanto tiver energia, para defender. Ainda que eu não consiga, eu vou defender o certo Então, e não errar. De maneira, o que está acontecendo com sua agenda? Porque já é o segundo liberal aqui. Esse aqui, ele está ditando os ensinamentos do economista de Luiz Valmises. E o que é que está acontecendo? Você está trazendo um monte de liberal aqui para conversar e os caras... Pra ver se você abre um pouco a cabeça. Não, liberal a cabeça, tudo bem. Eu tô entendendo, só não tô entendendo por quê. O cara vem dizendo, tô na militância, não sei o quê, fiz aquilo tudo. E traduziu o Luiz Valmises aqui agora nos quesitos de economia. Parabéns. Você trouxe outro liberal aqui na sua agenda aí. Você que tá dizendo. Então, por isso que a política... Eu entendo que a política tem que ser usada como instrumento para melhorar a vida do povo. Não dificultar a vida do povo. Nós tivemos um período extremamente difícil, que foi o período do final de 2019, 2020, 2021, 2022, que foi extremamente complicado para nós, enquanto Nordeste principalmente o Nordeste, em todos os ataques que a gente vem recebendo até em hoje, eu qualquer acho lugar, que continua. mas a gente tem sofrido muito ainda por conta da recessão. Aqui, quando nós tínhamos, se a gente for falar desse tempo atrás, vai voltar lá que negócio de mensalão, esquema de mensalão, petrolão, não sei o quê, que isso prejudicou demais, principalmente a região metropolitana, porque muita mão de obra daqui estava fora. Sim. E quando aconteceram os esquemas de corrupção,
que é bom sempre lembrar a população O quê? os crimes que aconteceram na época do governo do PT. É sempre bom lembrar. É bom lembrar, Vari. Porque, na verdade, é assim, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente diz. Eu jamais vou apontar o dedo ou vou dizer alguma coisa que não tenha acontecido. E aconteceu. Nós vivemos ainda resquícios de um problema que foi ocasionado lá atrás, 2012, 2013, 2014, e a gente sofre com relação à falta de emprego no Brasil, a questão do aquecimento da economia no Brasil, ela desceu, e nós não conseguimos equilibrar isso até hoje. Então é preciso que a gente relembre e peça, né? Eu acho que a gente, esse talvez seja a fala, peça ao novo presidente do Brasil, que já foi presidente por 2 vezes, peça ao presidente do Brasil que não cometa os mesmos erros, os mesmos equívocos que cometeram no passado e fez o povo ficar de joelhos. Você quer dizer os mesmos crimes. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Crimes? Ele Tem falou convidado que chega aqui, a gente pergunta e o negócio não rende. Aqui, esse Tá dando Júnior aula. fala um A, o homem dando vai aula. lá dar aula aqui. Júnior, Eu você matei a charada, eu falei que tem que ser coach. você- Esse discurso aí, Júnior, Camaçari é uma cidade muito atípica, né? Uma cidade muito de esquerda, né? Lula lá é muito forte, Camaçari. É verdade. Como é que você, como vereador, né? E não sei como é que tá essa lista de apostas aí para prefeitura de Camaçari, tem esse discurso, né, de ser contra a um partido de esquerda, a um líder de esquerda como Lula, que é tão forte na sua cidade? Olha, eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter opinião. A cidade sabe que foi prejudicada e muito no governo Lula, ela foi muito prejudicada. O governo, quando o presidente era Lula, depois Dilma Rousseff, o ex-prefeito era do PT, foram 12 anos de governo do PT. E 12 anos, me perdoe, de muito retrocesso Na na escalada, cidade. né? Prefeito, governador e... Tudo era PT. Então a gente tinha, e até hoje eu tenho que dizer a verdade, eu não vou inventar. Conte sua verdade. É a verdade. Você errou, eu vou dizer que você errou. Sim. Se você fizer algo que seja positivo, e é assim, você está na política, e quando você entra em um governo, você projeta a cidade em 10, 20, 30, 50 anos. Você tem que projetar a cidade, você tem que planejar essa cidade. Não adianta você fazer as coisas de maneira imediatista agora, que amanhã desceu a primeira chuva que der, a enxurrada leva. Só tem um político que eu vejo que consegue fazer isso. Aqui. ACM Neto. A Semineto é fora da curva. Né? A Semineto é fora da curva. É um líder natural, um jovem que se preparou, né? Que vem, apesar de ter um berço diferenciado de cada um de nós aqui, Sim. foi um cara que parou para se preparar e cuidar de fato da gestão pública. Não fazer o populismo, a politicagem. Não. Eu acho que o que tem que fazer é política de resultado. Ó, nós vamos fazer isso, mas isso tem que ter uma duração de 20, 30 anos. E daqui em diante, quem chegar depois tem que planejar mais 10, 20, 30, 40, 50 anos. Existe esse planejamento lá em Camaçari? Hoje existe, ainda não com tanta substância, né? Mas existe sim. Mais ou menos, fazer que nem aquele... Até porque Mais ou nós menos. fazemos parte de uma geração nova da política. Essa mesma geração, que é a geração do ACM Neto, é a mesma nossa geração. Sim. De querer ver as coisas acontecerem. Menos discurso e mais ação. Né? Eu acho que a população cansou de tá acontecendo isso é feio, não sei o quê. Não está acontecendo? Vai lá e conserta. Não precisa ficar você o tempo todo falando uma coisa que é feio ou que é bonito. Vai lá e conserta. Júnior, você acha que o eleitor de Camaçari está preparado para essa pessoa oxigenada, pensando política nova, projetando, Vai com ter esse um dia a candidato dia? do PL lá? Esse dia a dia. Camaçari está preparada sim. Porque ele tá falando uma pessoa nova, ele tá... Camaçari está preparada sim. Camaçari tem... Camaçari exporta ideias. Camaçari exporta
energia. Por exemplo, o Elinaldo, nessa última eleição, se tornou coordenador da campanha de ACM Neto e andou esse estado todo. Foi, ele andou mesmo. Ele andou esse estado todo. O único defeito dele é não sorrir. Ele fica emburrado sempre, né? Ele fica... É de boa, viu? O nosso prefeito. Como é? Emburrado. O nosso prefeito é Tá muito do lado de ACM Neto, como é que você não ria? Eu ia virar um corador. Né? Entendeu? Ninguém podia dizer nada. A relação que a gente tem com a ACM Neto é uma relação muito antiga, de mais de 23 anos. Então, assim, pra você ter ideia, o movimento que Neto iniciou lá atrás, antes de ser deputado federal pela primeira vez, a gente levou a ACM Neto a Camaçari, na Força Jovem do PFL. Meu Deus. Então, lá de trás. Então, essa relação é uma relação antiga. Então, Camaçari tem sim, Paulo, condições de apresentar um modelo novo de cidade. Porque eu não quero simplesmente ser mais um candidato. Ah, você vem candidato. Eu não quero ser mais um candidato. Eu quero apresentar um projeto de cidade para Camaçari. Com planejamento. Tem essa discussão lá na cidade. Então está se discutindo, o grupo de Elinaldo está colocando alguns nomes e você está com o seu nome posto lá. Eu fiz um convite ao União Brasil. União Brasil, para você ter ideia, somos 5 pré-candidatos. Dentro do mesmo Só partido. do partido? Vixe, Lá lá E o então PS, tá igual. e o Lá PSDB. tem Mas que nem pelo lá de menos Freitas, lá tem então, dois que tem 30 nomes. candidatos a E o prefeito. PSDB também lançou agora, tem um nome do PSDB que também é pré-candidato. Eu convidei o meu partido. Sim. Eu não sou o presidente do partido, o presidente do partido é Helder, acho que vocês Sim, a gente entrevistou ele aqui. Eu convidei o meu partido para que a gente colocasse na mesa de maneira muito clara as nossas intenções acerca do pleito em 2024. Primeiro, informar Importante. todos os outros 4 pretendentes à prefeitura. Quem entra na política, entra para ir para o topo. Quem entra na política, você nunca vai perguntar para um político assim, o que é que você quer na política? Se você me perguntar, eu quero ser presidente da República. Você quer ir para o topo. Então, na cidade, você quer ir para o topo. O que é o topo? É o prefeito da cidade. Então, eu tenho 3 mandatos. Isso já me qualifica para ser candidato? Já me qualifica para ser candidato. Eu vou ter envergadura política para chegar a ser prefeito? Isso é uma coisa que a gente vai ter que construir. A população vai dizer se é isso ou se não é. O povo escolhe errado. Mas a gente tem que apresentar os meios, tem que apresentar os caminhos. Por isso que eu estou dizendo que nós precisamos... Você já começou a se articular bem nas eleições de 2022, né? Por isso que a gente precisa... Já começou. Elegeu 2 deputados, cada um de um partido. Neto Carleto do PP, MS Penalva ali do PDT. E já é uma conjectura para 2024 isso aí? É sim, eu acho Claro, que eles botaram tem que Estou ter... perguntando a Não ele. começou agora. Ele. E a Não gente começou tem outros. agora. Sim. E a gente tem outros parceiros, outros amigos, deputados federais e outros deputados estaduais, que está buscando fazer um bloco para que a gente consiga ganhar essa envergadura e essa musculatura política para quando chegar na época propícia, a gente colocar isso para a população. Ou seja, vocês estão malhando. Estamos malhando hoje. Para que a gente possa colocar, e colocar de maneira muito aberta, sem vaidade. Sim. Até porque a cidade não merece candidatos vaidosos. E tem algum lá que se acha não acima merece. de todo mundo? Quem é que não tá com merece, essa vaidade toda aí? Quem é? Traga aqui no podcast para isso. A cidade não merece, até por conta de que Camaçari é uma cidade rica, extremamente rica, mas também tem problemas igualmente ou maiores que a capital baiana. Sim. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Por isso que eu estou falando da questão. Volto a reiterar, o planejamento é essencial para que um governo dê certo. Então, Elinaldo tem quadros excelentes para serem sucessores, né, para disputar a eleição. Eu estava falando há pouco que Camaçari tinha um problema, ninguém fazia sucessor. Uhum. Elinaldo agora pode escolher. A gestão passada, a gestão do PT fez o sucessor, que Caetano foi o fez sucessor. É isso. Né? Isso mesmo. Caetano não está inelegível? Não mais.
Vixe, Ele pode vir misericórdia. agora. Caetano, pelo que sabemos, ele se colocou não se colocou ainda como pré-candidato, mas as pessoas dizem que ele será o candidato da oposição. Aí nessa hora a imprensa Será entra que- fazendo o jogo. Será que a próxima... Será Agora eu não? não tenho assim, A eu próxima não tenho eleição problema nenhum. Estou sendo muito sincero aqui. Hum. Eu não tenho problema nenhum de disputar a eleição com Caetano. Você vai bater Eu nele vou fácil. ganhar Caetano. Eu vou ganhar de Caetano. Você vai bater nele Seja fácil. candidato ou não, se eu for candidato, eu ganho. Aí a imprensa Então só essa- vai fazer os podres Então dele. essa e ela- eleição vai reeditar Jerônimo com a CM Neto, lá em Camaçari? Mas- PT contra a DEM? Só que vamos ter Contra a União Só que Brasil? vai ter uma coisa. Eu vou ganhar a eleição Eu ganho a eleição se o candidato for Caetano. Ou se o candidato. Eu for gostei qualquer dele. Bateu de lá, eu bati de cá. um. A gente ganha a eleição. Se eu for escolhido do grupo político, do meu grupo político, nós vamos ganhar a eleição de Caetano, seja de quem for. E nós não estamos aqui para escolher candidatos. Venha qualquer que for o candidato da oposição, nós vamos ganhar a eleição deles. O termômetro lá em Camaçari é a lavagem de Arembepe. Não pude ir, rapaz. Como é que Passado. falta uma lavagem dessa? Não pude. Ele é de infelizmente. Jesus, não tá lá na Não lavagem. foi nem isso. Na verdade, eu fiz um exame e passei mal. E acabei ficando internado por 10 dias. Que exame Nesse- foi esse, meu? Eu não pensava. Eu botar o exame, eu vou botar uma piada aqui. Colonoscopia. Uma colonoscopia. E nessa colonoscopia que eu fiz, eu aspirei. Ou seja, um líquido que saiu do estômago acabou indo para o pulmão. E aí, minha saturação, que a saturação da gente normal é 95, 100, foi para 70. Então, eu precisei ficar afastado por um tempo. E na semana seguinte era a lavagem de Arembepe, só que, por recomendação médica, pediu que eu ficasse em casa, me resguardasse, porque eu não poderia estar no meio do Aí, povão. não Aí eu tinha tive como que não. ficar, não teve jeito. Ai, meu Deus, Mas que tem a do ano que vem esforço aí pra ainda. lavagem, Tem a do ano que vem, que é a Vera. É do ano que vem. Ai, que esforço aí pra essa lavagem. E nós, viu, Luma, a gente está criando um movimento. Ah, não, menina, muita agonia, muita gente feia. Nós estamos criando um movimento em Fica Camaçari. em casa. A campanha da galera do Fica em Casa. Um movimento em Camaçari chamado Movimento Camaçari 360, que é justamente para conversar com a população, conversar com os empresários, conversar com todos os segmentos empresariais, conversar com a sociedade, com a associação de moradores. Como é que ele funciona, Júnior? Esse movimento Camaçari 360? A ideia é chamar, ir até as comunidades, ou, no caso empresarial, chamá-los até um local para que a gente possa apresentar as nossas sugestões de uma cidade eficiente. Toda cidade é viva. Nenhuma cidade é morta. Lauro tá agonizando, mas tudo bem. Toda ela é viva. Precisa apenas dos remédios certos para ter o caminho correto para seguir. Você está me dizendo que não basta só querer ser candidato. Tem que pensar a cidade e tem que propor. Claro. Tem que Espero e que mais, os 30 candidatos de Lauro de Freitas assistam E mais. isso e entendam. É propor você ter suas ideias, porque você é um cidadão. Né? Além de político, você é cidadão. Importante. Ouvir. Né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, de todo e qualquer movimento, é ouvir o cidadão e tirar dali as boas práticas e as boas ideias para fazerem virar programas de governo. Você sabe o que pra poder atender a o que eu população. ouço muito, Júnior? Às vezes você está nas comunidades, nas coisas que o político, quando ele quer se aproximar da população, da comunidade, ele faz isso. Ele vai, faz escutas populares, ele está ali, ele bate na porta. E na hora que quando no caso, né, a prefeitura ou o governo do estado, seja lá qual ente governamental for, ele Se mantém a distância. Tipo assim, você quer fazer um cadastro, vamos supor, de um Bolsa Família da vida. Sim. Não existe nada próximo à casa da pessoa. Não existe o governo próximo à pessoa. A pessoa não tem acesso a uma rede social, não tem um celular. Então ela só pode... Vamos supor, festa popular. Essas festas populares, né? Que normalmente, tanto Salvador, que deu problema, aqui em Lauro de Freitas também repetiu. Tipo assim, o ambulante ele só pode fazer o cadastro se for no site, né?
O artista, quando vai para uma Secretaria de Cultura, tudo é pelo site. Porque na hora do voto está próximo à comunidade. E porque na hora dos acessos aos benefícios ou às melhorias para a população, essa burocracia é feita em torno disso. Você está vendo aí, Ari, o importante. Primeiro, nós só temos oportunidade de conversar com a população sobre política no período eleitoral. É quando nós temos oportunidade. Primeiro, que ninguém aguenta todo dia um político na sua porta falando de política todo santo dia. Aí é testemunha de Jeová. Ninguém. Então você tem um período para fazer isso. Você tem aquele período 45 onde as pessoas dias. estão sedentas para saber de você o que é que você imagina para melhorar a cidade. Ari traz uma questão importante, que é assim, na hora da eleição você está próximo dele. Depois da eleição você se afasta. Ele iniciou a fala falando sobre a questão de um cadastro, de fazer um cadastro, de não sei o quê, que a pessoa, o projeto não está perto, fica longe. Mas a partir do momento que eu escuto você, eu vou elaborar um projeto de cidade a partir da oitiva que eu fiz. Uhum. É óbvio que eu não vou ter condições de ter posto de saúde em cada um bairro ou em cada uma rua. Não, posto não que eu tô falando. Não, eu estou colocando... Sim, você está colocando no geral, hipoteticamente. Nós não vamos ter condições de fazer isso. Eu não vou ter condições de botar, por exemplo, alguém para fazer cadastro do Bolsa Família em cada bairro. Mas eu tenho que criar, eu posso criar e tenho como criar as alternativas para poder, de maneira itinerante, ir àquela comunidade. Você acha, Júnior, que... E isso dá para fazer e acontece hoje. Em Camaçari, por exemplo, acontece. Você que veio desse processo de militância estudantil, educação, escola. As escolas antigamente eram muito mais bem aproveitadas com isso. Então, na época de um cadastro do Auxílio Leite lá, do Bolsa Leite, era tudo escola. Um cadastro, qualquer coisa que era feita dentro da escola. A escola hoje é aula e você fecha o portão e fica aquele negócio. Por isso que tem essa agonia de escola. Nenhum aluno hoje então, quer ficar na escola. Primeiro, assim, você acha que a escola poderia ser esse ponto onde a prefeitura estivesse mais próximo das comunidades? E segundo, qual é esse papel da escola hoje? Que é tão amedrontada. Porque hoje, escola estourou a bombinha na escola, confusão. Cenário de guerra. Como é que você está enxergando isso? Uma coisa, inclusive, eu quero aproveitar o programa de vocês para chamar a atenção da população. Não se permitam entrar Sua no câmera caos. lá, ó. Você pode falar com o povo. Essa aqui é o que oprime. Não se permita entrar no pânico, no caos. Não tem caos. É assim, por mais que eu não queira, o Estado da Bahia, ela tem polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, a inteligência das polícias militar e civil, e tem uma coordenação que é a Secretaria Estadual de Segurança. Ora, se eu não consigo acreditar que a Secretaria de Segurança Pública do Estado consiga criar um programa que possa melhorar e atender as demandas da população do ponto de vista da segurança, aí nós falimos. A segurança pública do Estado faliu. Já falei. E eu não quero acreditar e não acredito que a segurança pública do Estado faliu. Pelo contrário, eu acredito na segurança pública do Estado, na polícia militar, na polícia civil, no corpo de bombeiro e na polícia técnica do nosso Estado. Eu estou pedindo a vocês, não se permita entrar no caos, no pânico. Porque é assim, não sei se vocês perceberam, mas tudo hoje, qualquer coisinha, é mentira, é fake news. Virou um pandemônio da noite para o dia, essa situação das escolas. Tem crianças... Mas quem cria? Pois é, a gente precisa identificar quem criou, prender punir quem criou. Cuidado com esse negócio de prender no pessoal da notícia. Porque, não brinque com imprensa. Porque, não é imprensa, meu amor. O pessoal Sabe é que eu Pode volto a perseguir a situação. imprensa. Vai ser uma notinha sua aí. Fique depois lá. Fique aí. Fique atento. Fique atento. O que está acontecendo Você tá hoje, vendo? Numa? Coação imediata. Numa, o que está acontecendo hoje? As crianças estão com medo de ir para a escola. Sim. Você viu É o isso que caso eu E lá a gente não pode, Salvador? não pode simplesmente replicar uma fala
que, na verdade, não agrega em nada e não melhora em nada a questão da segurança pública do Estado. Pelo contrário, eu acho que nós todos, pais de família, sociedade baiana, tem que parar e apoiar as escolas. O que falta é apoio das famílias às escolas. É assim, eu sei que nós temos problemas diversos aí. Problema com o tráfico, problema com a criminalidade, o crime organizado, e que precisam serem combatidos. É só aqui na Bahia são 11 facções criminosas. Tem que ser É o único combatido. estado do Brasil que conseguiu essa Tem prévia. que ser combativo e tem que ser duro. Agora, o Estado precisa dar resposta. Mas nesse caso específico da segurança das escolas, cada um tem que fazer a sua parte. As prefeituras precisam fazer sua parte. Sim. Dotar as guardas civis de estrutura para poder cobrir as escolas. O que eu estou vendo hoje é que querem polícia militar em todas as escolas. Ora, só em Camaçari são 102 escolas. Tem como não? Vai atender? Não tem Você como. não vai atender. Não vai. O vice-governador tem 40 policiais militares só pra ele. Meu amigo Geraldo. Meu amigo Geraldo. Tem 40. Então, só assim, pra ele sair. Tem mais do que uma companhia inteira. É. Então- Eu acompanhei com ele andando assim. Deixa o Então, vice-governador o em quê? paz, menino. Mas é. Então, o que é que Não. acontece? A gente precisa entender que as escolas têm papel, primeiro, de formar o cidadão e de receber os cidadãos de portas abertas. A escola sempre foi e sempre será um lugar seguro. Ela nunca foi um lugar inseguro. Pelo Você contrário, percebe que parou isso, esse negócio da escola, hoje você já não tem mais não isso. tem mais. O aluno chega numa sala de aula e sai. Não tem mais. Chega pra sala de aula e sai. Tipo Esse assim, negócio eu digo, acabou. eu Não tem falo mais assim, escola ali. a escola virou um local de adestramento para passar no vestibular. É totalmente diferente da minha época, da sua época, que você ia Minha para a época escola era para se assim, tornar não era, cidadão. Não, porque você vai Hoje fazer em uma revolução dia, dentro da escola. Criança de 10, 11 anos já tá com questão de vestibular, meu irmão. Ele hoje em dia não tem mais livro, o negócio agora é módulo. As escolas eram O nome disso é doutrinação. Elas eram participativas, as escolas de fato eram muito participativas, as escolas, elas incentivavam os estudantes a participarem. Sim. As escolas no passado, elas não incentivavam você a entrar no movimento estudantil, porque o movimento estudantil era movimento político, né? Aí sempre teve os arruaceiros de alguns pontos. Mas aí a gente... Arruaceiro. Quando se uniu, daí... Arruaceiro. A gente tinha que apresentar, porque assim, gente... Alguém tinha que ó, fazer, Agora alguém pode, tinha que tá defender. vendo? É imprensa falando de imprensa. Alguém tinha que defender. É. Assim, o que na verdade acontecia nas escolas no passado é que você tinha massa crítica. Massa pensante. Vamos lá que você vai chegar no ponto tenso da situação. Não, você tinha massa crítica. Você formulava as políticas públicas de suas cidades. E você não tinha receio de fazer questionamentos aos poderosos da época. Você não tinha. Mas uma coisa você tinha elementos técnicos para apresentar ideias que resolviam os problemas. Não é simplesmente criticar por criticar. Chegar no meio da rua, fazer dancinha, ou queimar pneu. Não, você tinha que ter solução para as coisas. E a minha geração e a geração de muitos aqui, sempre foi a geração de apresentar ideias que resolvessem os problemas. Já tava queimando Principalmente- pneu com o documento na mão, né? Principalmente A a gente resultado. nunca queimou Eu- pneu, não. Eu lembro de uma situação, Nós aqui nunca mesmo, queimamos aqui mesmo, com o Marcelo Abreu. Quando o Marcelo me ligou, eu estava fazendo a manifestação aqui, parando o trânsito, eu falei assim, Paulo, se você não parar a manifestação agora, eu vou ligar para a polícia. Eu falei, você quer falar com o comandante? Você acha que eu vou fazer uma manifestação deste tamanho sem avisar a polícia? Então, assim, a gente tinha essa organização, a gente pensava desse jeito. Não era um movimento desorganizado. Desorganizado não. A gente Porque tinha a um gente não porquê. era o Partido Comunista Exato. e a gente não era o A gente tinha por obrigação Partido ser Trabalhista. diferente daquilo que a gente criticava. Porque, na verdade, a gente criticava aquelas ações. Era uma esquerda limpinha. Não, a gente não era esquerda. Aí é que tá. A gente era de um movimento que a gente não podia dizer que era esquerda. A gente era um movimento que dizia que as coisas tinham que acontecer com responsabilidade. E outra coisa, a gente não chamava estudante para a rua sem ele saber para o que ele estava fazendo. A gente conscientizava o cara, olha, amigo,
nós estamos indo para a rua por isso, isso e isso. Não era aquele, vou usar o termo aqui, não era nem um porra louca que ia para o meio da rua. A gente não fazia questão de ter porra louca no meio da rua, não. A gente queria pessoas que tivessem massa crítica, que pensasse. Pegar no microfone era que tivesse, se tivesse substância para poder pegar Conteúdo. no microfone. Porque se não tivesse conteúdo para pegar no microfone, não pegava. Você foi daquela galera que tava lá na UFBA quando o César Borges mandou. Ali, ó. Ali. Você Tomou tomou 2 2 tiros tiros? de bala de borracha. Ali foi. E aí? Ali foi. Até hoje ele tá Que emoção. Até hoje ele tá Até hoje ele anda todo. Ele canta aquele digo assim, ó, César a gente sabe que bate. César a gente viu bater. Ele canta o digo assim. A gente Aí, passou ó. por poucas e boas. Não foi fácil, porque é aquilo que eu estou dizendo, os governos. Depois me convide para sua Os colaboração de grau, governos, viu? os governos dos estados, eles eram duros, né? Nós vivíamos um tempo que Funcionava. a gente tinha que argumentar e fazer as argumentações corretas, mas a gente também produziu muita coisa boa por esse país, por a Bahia, muita coisa boa mesmo, porque era necessário e a gente estava cheio de energia, cheio de vontade de fazer as coisas acontecerem. E quando você olha para o Se você movimento quer- estudantil hoje, o que Sim. você sente? Ah, Nojo? Infelizmente, nojo não, mas assim, não é mais, não existe mais o movimento estudantil. Né? Do mesmo quilate, no mesmo tamanho, com a mesma energia, não existe mais. Às vezes eu me pergunto, Júnior. Existia movimento estudantil sem interesse. Não existia movimento estudantil, você não tinha interesse de ter alguma coisa. Era genuíno, era seu. Você queria que as coisas... Você queria que o mundo mudasse. Era isso que você queria. Ideal romântico. né? Mas infelizmente era assim que a gente vivia. Às vezes eu me pergunto, Depende hoje de se nós. a gente olhar para o cenário político, Ideal principalmente na romântico. Bahia. Na Bahia o cenário político tá, todo mundo veio daquela fase, veio daquele movimento. E aí eu me pergunto, eu não tenho a resposta, eu queria ouvir a sua opinião. Onde é que foi que o movimento estudantil da Bahia se perdeu e desapareceu Quando assim? sucumbiu ao Bahia PT. e Brasil, né? Quando se sucumbiu ao PT. Quando passou a ver o movimento como espaços de poder, espaço político, nomeações. Ele se perdeu a partir daí. Você tinha pessoas que trabalhavam... Eu trabalhava o dia todo, gente, na indústria. Saía da indústria, um pau danado que eu dava. Saía da indústria porque tinha consciência de que eu precisava lutar por aquilo. Não era por mim, e sim por todo mundo. Né? Eu tenho um filho de 23 anos, de 27 anos. Tá? Eu não queria que meu filho passasse pelo que eu passei, mas também não poderia chegar para meu filho e dizer: você tem que ser um covarde, tem que baixar a cabeça, tem que se calar para tudo. Não, você tem que respeitar todo mundo, mas você também tem o direito de se impor, de dizer: eu não concordo com isso, eu acho que isso está errado. Ah, Ju, então você é um esquerdista disfarçado. Não, eu não sou esquerdista disfarçado, eu sou alguém que quer que os direitos sejam respeitados, aquilo que eu conquistei, a duras penas. Eu vou lembrar que com 13 anos de idade eu tinha uma baioneta na minha cabeça, jogado no chão, um pastor alemão, se eu me mexesse ele me mordia. Ele tava brincando com você. Dava, brincando com uma baioneta na cabeça, eu sou um soldado do exército com uma baioneta na minha cabeça com 13 E anos, você tava fazendo o quê com 13 anos na rua? lutando para ter o direito de votar aos 16. Sabe como é o nome disso? O ideal é esquerdista. Eu queria votar. Não venha dizer não que isso aí Agora, é. veja, Eu queria votar, rapaz. O eu homem queria votar começou a com 16 estudar com anos. 12 anos, com 13 já tá. Eu queria votar. Eu tinha necessidade de votar, porque não adiantava. Eu, como era menor de idade e só podia votar aos 16, eu tinha 13, mas eu queria votar. É a maioridade política. Tá certo? Ou seja, eu precisava daquilo. Eu sei que hoje a turma, para tirar um título, você tem que fazer um escarcéu para Se não um tivesse a jovem. obrigação de voto, ia ser um inferno. para um jovem fazer e votar. Mas por que isso? Porque a classe dominante, a classe política, ela muitas vezes envergonha a sociedade. Aí você vai se sentir, como é que eu posso, qual é a palavra que eu posso usar aqui? Vai se sentir pertencente daquilo. Olha, eu votei em alguém que está roubando o Brasil. Eu votei em alguém que está roubando minha cidade. De novo. Eu vou participar disso? Não. Aí você se envergonha, porque você lembre, aí eu estou lembrando de uma época
que nós vivíamos o período da ditadura militar no Brasil e que as pessoas não votavam. Quem votava por mim, por você, eram os deputados e os senadores, que escolhia lá quem ia ser presidente, quem ia ser governador. Era assim. O governador, por sua vez, decidia, pegava a assina dele, quem era o prefeito. E eu, particularmente, entendia que isso não poderia ser assim. Eu tinha 13 anos. Eu era um menino, uma criança. Né? Eu era um menino. Mas eu entendia que eu precisava também me movimentar naquela época. Então, comecei muito cedo, mas não imaginei que me tornaria político. E acabei me tornando político de uma cidade extremamente importante. Eu sou filho natural de Paulo Afonso, na Bahia, do sertão baiano. Cidade linda, viu? Bem cuidada. Minha cidade é linda e o povo também é lindo. Olha aqui. Então, assim, mas é mesmo, cidade de Paulo Afonso é outra coisa. Obrigado. Eu pensei que era. Mas é mesmo. Não, mesmo. Tá vendo? Fiquei agradecido, né? Eu fiquei vermelho, mas sem querer, tá? A gente tá indo já pros minutos finais, Juninho, mas eu queria só saber de você, sua avaliação desses 3 primeiros meses aí, tanto do governo Lula e o governo Jerônimo na Bahia. Eu queria entender... O governo Jerônimo aqui pra gente, me perdoe, assim, eu sou amigo pessoal do vice-governador, amigo pessoal mesmo. É mesmo? Amigo pessoal, sou amigo pessoal do vice-governador Geraldo Júnior. E, na minha opinião, o governo ainda não sabe quem é o pra que veio. Não sabe quem é o ainda não mostrou nada, até porque... Você já mandou essa mensagem pra ele? Falei, opa, tá precisando. Eu tenho falado, né? Ele tá viajando. Não, todo domingo. Eu sou candidato a prefeito de Salvador. O Geraldo Júnior, ele tem... Com a escolta policial nas costas dele. Ele tem o direito de ser... É o séquito. Legitimidade para ser candidato a governador. Nenhum governador tem... Séquito. Ah, tá. Então, assim, eu acho que o governo do Estado ainda precisa, na verdade, assim, deixar o governo passado e passar a fazer o seu... Imprimir o seu ritmo. Né? Passar a fazer isso. Porque até aqui, o governo atual, ele está à sombra do governo passado. Tá? E aí você vai ver problema de segurança pública. São os mesmos. Problema da questão de regulação de hospitais. São os mesmos. Coisa. Questão da educação no Estado. A questão de geração de emprego e renda para o Estado. Essas coisas todas é a continuação do ontem. Então, eu não vou aqui nem condenar, mas também não posso dizer a você que há uma mudança. Aí você vai me dizer assim, não, mas teve esse programa aí do combate à fome. Eu hoje pela manhã, inclusive na Câmara de Vereadores, falei sobre isso. Acho que o governo do Estado tem que apresentar para o Estado um programa de combate à fome e não uma campanha de arrecadação de alimento. Porque o que está acontecendo hoje é uma campanha... Você está exigindo demais de Jerônimo. Não, mas não é isso, gente. Mas eu tenho que... Jerônimo quer combater o racismo com o Zé Gotinha Preto. Peraí, você está exigindo vamos parar demais e pensar dele. aqui. Como é que você combate a fome? Sim. Tudo bem que alguém está com fome e me pedir uma cesta básica, eu vou lá dar a cesta. Joia. Mas isso resolve o problema da fome? Não. Então eu tenho que criar ameniza. Eu tenho que criar uma política de Estado que seja capaz de alcançar aquela pessoa que está passando essa necessidade. Ou seja, eu vou criar o programa, eu vou criar as condições, e essas condições não podem ser ad eterno, como é o programa Bolsa Família. Eu não posso criar uma geração de gente que é dependente daquele cartão, daquela Bolsa Família. Eu tenho que criar as condições para que essas pessoas se capacitem, para que essas pessoas tenham espaço, e aí por isso que eu estou falando da geração de emprego e de oportunidade. Se essas pessoas entram num programa como esse, eu sei quem são, eu sei quais são suas vocações e eu vou prepará-las para assumir os postos que precisam assumir lá na frente. Sim. Então, é essa política que eu estou cobrando do governo do Estado. Alguém do governo do Estado vai me ouvir. O Geraldinho pode me ouvir, o Jerônimo pode me ouvir. Mas é esse programa, e aqui é uma coisa muito simplória que eu estou falando. Camaçari criou um programa, né, de incentivo, de atender a população, principalmente na época da pandemia.
criou o programa Bolsa Social. É o Bolsa Família municipal, local. Isso resolve o problema da fome? Não, Júnior, não resolve o problema da fome, mas você tem um programa efetivo. O governo municipal tem orçamento destinado para atender N famílias que precisam. Colocar o prato na comida. E do governo do estado? Você está fazendo uma campanha que é bonita. Isso é bom porque todo mundo acaba se solidarizando um com o outro e você faz doações de alimento para a população. Ótimo. Veja que todas as vezes que existe uma catástrofe na Bahia ou em outro estado do Brasil, os baianos se reúnem, juntam, fazem uma força-tarefa, conseguem alimento e encaminham. Joyce, é lindo. Agora eu preciso efetivamente ter um programa oficial do governo estadual para atender as famílias carentes. Com relação ao governo federal... É isso que eu ia falar. E o Lula? Com relação ao governo federal... Relaxa que papai Temer está trabalhando. Com relação ao governo federal, eu particularmente Salve, papai. ainda também não vi nenhum movimento que sinalize um governo diferente. Até aqui. Eu não vi nenhum movimento diferente. Você está vendo aí essa questão da apresentação, acho que foi ontem ou é hoje, a apresentação do novo marco fiscal do Brasil, do governo. Acho que é hoje. E era um negócio desse que ia apresentar hoje, eu ainda não tenho conhecimento, não vi particularmente para dar uma estudada nesse programa. Eu quero entender, mas, por exemplo, a partir do momento que eu começo a taxar empresas, eu começo a taxar determinadas coisas, eu estou criando um problema que não há necessidade de ser criado. Você está indo contra a liberalidade de mercado, isso é péssimo. Não estou indo... Eles estão. A sua mentalidade é totalmente o inverso. Então, assim, a gente precisa... Eu acho que... Eu não vou tecer opinião sobre ministros A, B, C ou D nesse momento, porque, para mim, ainda não apresentaram nada. Não fizeram nada. Né? Na verdade, eles ainda não apresentaram nada. O Brasil esperava que apresentasse com mais rapidez, até porque é aquilo que eu estou falando. Você é pré-candidato, você tem que ter uma equipe para fazer um planejamento de governo. E principalmente na área econômica. Sim. Ou seja, se eu for prefeito de Camaçari, eu tenho que ter uma equipe econômica já trabalhando, estudando aquilo que precisa avançar na área econômica do município, para o município não parar. Sim. Já que eu entendo que precisa melhorar, então a minha equipe econômica, a partir de agora, ela tem que trabalhar para encontrar os caminhos para melhorar os índices da cidade. Então, é isso, Paulo. Eu não sei se eu consegui atender a expectativa do Ari, de Luma. Para de ser gaboso, você foi excelente. Mas assim, a gente eu só quero fazer minha última pergunta aqui a vocês para falar de Camaçari. Se eu conseguir responder. Você é da base do prefeito Elinaldo, que também, por sua vez, tem algumas críticas também ao governo dele. Não é um governo que é natural, 100%, né? E eu ando passando pelo litoral. Você gosta das nossas Camaçari, praias, e tenho achado cada dia mais bonitos, né? Arembepe está muito bonito, Jauá ficou muito bonito. Mas sua capa não resolve. Isso. Né? Existem muitos problemas estruturais no litoral, assim como no centro, ali por volta onde tem a prefeitura ali. Eu sinto que é um lugar morto. Né? É um lugar morto ali. Se não está o dia a dia, aquele prédio está horroroso, tudo morto ali, no centro, no coração de Camaçari. Está vendo, meu prefeito? Então, cuidar do centro administrativo. Não é só você que fala, né? Não é só você que BO fala. não é BO. Essas questões, fora essas questões de estrutura e de política mesmo, de gerenciamento, né? Ali, a orla, a questão turística mesmo precisa ser bem cuidada, não basta fazer reformas, as praças estão lindíssimas, mas tem que cuidar da questão turística. Existe para você existe algum projeto, caso você seja o candidato a prefeito? Olha, Ari, qual é a sua visão disso aí? Você me fez uma pergunta extremamente importante, principalmente ligada ao turismo em Camaçari. Nós temos 42 quilômetros de praia. Sei que vocês estão com o tempo de vocês corrido. Não, tá fica tranquilo. à vontade. Tá tranquilo, pode falar. falar. Um café aqui, fazer uma ceia, fica à Nós vontade. temos 42 quilômetros de praia. Além da orla, da costa, nós temos também uma zona rural
de quase 20 quilômetros de zona rural, que é praticamente interligada com a costa. Isso. Então é assim. Que, O por que é sinal, que- não estão cuidando direito daquele rio ali. Pois é. Estão deixando construir por cima do rio. Tá uma... Então é assim, nós Tá temos parecendo o Aro de Freitas. nós temos diversos desafios. Primeiro, cuidar do meio ambiente, das nossas nascentes, dos nossos rios, das nossas praias, que são praias belíssimas, mas que ao longo do tempo não foi cuidado com infraestrutura, não foi dado o devido cuidado. O prefeito Alinaldo criou a Secretaria de Turismo e começou a ter um olhar diferenciado para o turismo. Turismo, nenhuma prefeitura consegue manter. Por quê? Porque os investimentos são altíssimos. Precisa ser feito, sim, projetos municipais e recursos serem buscados no governo federal para poder atender às demandas que são muitas de infraestrutura. Se você for parar para ver ali, Itacimirim, em Barra do Pujuca, Itacimirim pode se tornar uma localidade muito maior e muito mais aprazível. Já é hoje. Sim. Ainda não tem a infraestrutura que gostaríamos que tivesse. Vai passar por uma reforma muito grande o acesso de praça, aquela lagoa inicial, quando você entra, aquilo vai passar por uma transformação. Já por agora, o prefeito já inicia o trabalho. Então, observe que você vai ter um melhoramento muito grande ali. Mas você vai conseguir se resolver em um governo? Não vai. É muita coisa para ser feita. Estou falando de 42 quilômetros, onde você tem que praticamente Mas em cada é como você falou, eu sinto que não há projeto. Não há projeto. Tem projeto por parte da prefeitura. Agora, todo projeto precisa do quê? De financiamento, de recurso. E nós passamos por um momento extremamente ruim, que foi o momento da pandemia. Agora, o que é que eu estou dizendo? Hoje ainda, Ari, eu estava falando sobre isso. Camaçari, e aí eu vou voltar para Camaçari, para aqui, para as cidades da região. Camaçari é uma cidade que pode, através da sua costa, dos seus 42 quilômetros de praia, se hoje o PIB da Bahia, Camaçari é responsável por quase 30%, se quase a riqueza desse estado, na sua grande maioria, vem de Camaçari, quando a costa de Camaçari for descoberta pelo governo do estado e pelo governo federal, olha o que eu estou dizendo aqui para você agora, a economia desse estado vai girar em torno de Camaçari. Por quê? Porque é o único lugar que tem como crescer. E mais, agora, tem que ter o cuidado para não acabarem com as nossas matas, com os nossos biomas naturais. Já está acontecendo isso. Está acontecendo, e aí eu vou chamar a atenção. Você chega ali Eu vou chamar a atenção da Secretaria do Meio Ambiente. E chamar a atenção do INEMA. Né? Então, o que estão fazendo muitas vezes aqui mesmo em Jauá, aqui em Abrantes, são crimes que não devem ser feito vistas grossas. Eu vou fazer denúncias que têm que ser feitas na Secretaria de Meio Ambiente, que é a Secretaria de Desenvolvimento. Uma das coisas que eu achei um absurdo, Júnior, agora, projeto... Aquele Alphaville se ali, eu for de Jauá, prefeito de depois Camaçari, Jauá, tenho certeza que se eu for prefeito, você vai ver a maior evolução do turismo da região metropolitana em Camaçari. Você pode ter certeza absoluta. Porque se tem uma coisa que eu acredito é na força da indústria sem chaminé. E a indústria sem chaminé é a nossa costa, é o turismo de Camaçari. Eu estou aqui nas suas redes sociais. Qual é o endereço, Luma? Júnior Borges Não vale Oficial. nada, viu? Não vale nada. Júnior Borges, o quê? Oficial. Já seguiu, já curtiu? Já segui, já curti um monte de foto. Já E deu eu um tô bocado de like reparando aí, né? Então que você. durante a campanha de Neto, você esteve lá no segundo turno junto com o sisudozinho do Elinaldo. Você esteve lá junto com ele. Se o homem é da base de Alinaldo, você quer que ele esteja onde? Não, peraí.
Deixa ela. Isso aqui é um prenúncio, Sim. né, de que você será o Não sucessor. sei, tem tantos outros. Não, mas essa visita aqui, eu Ele tá bem acompanhado, não? Tá. Com a Semineto, ele tá acompanhado Tá, lá, com bem a acompanhado. Semineto tá. O homem conseguiu eleger Ela também já, o ela deputado já me chamou dele. Ela fez indiretamente bancada. de bonitinho. Tá vendo? Não. Eu sou de Paulo Afonso. Eu tô achando que ela vai transferir ela vai transferir o Eu título sou dela de para lá Paulo de frente. Afonso. E agora diz que eu tô bem acompanhado. A pelo cidade é prefeito linda. Reinaldo E por, A Semineto. Eu, por a Semineto. eu viajei essa Bahia, participei de uma campanha estadual pesada. E quando a gente chegou em Paulo Afonso, eu fiquei assim, meu Deus, Paulo Afonso é Paulo isso. Afonso, É linda Paulo demais. Afonso Eu fui lá na parte da usina, né? Uma coisa absurda. Paulo Afonso é Paulo Afonso. É um polo absurdo. Né? Ali é Paulo Afonso. Então, assim, É gente, apaixonante aquela cidade. Camaçari é uma cidade de braços Não conhece abertos ainda? para Tem coisa? receber a Bahia, os outros estados do Brasil e o mundo inteiro. Em Camaçari, nós somos uma São Paulo menor. Sim. Camaçari é uma São Paulo menor. Não, porque o centro é feio. Mas o centro de São Paulo é, feio feio, também, viu? Não, é feio, É, mal o centro de arrumado. São Paulo é feio. Camaçari, o centro tá feio, tá mal Deixa eu arrumado. lhe dizer. Não tá legal, não. Então, assuma pra arrumar aquela bagaça. Porque não tá Olha, arrumado, não. assuma. Tome aí esse Já tá lhe negócio. dando posse. Não Estamos precisa nem de eleição. votando Não em tá você. arrumado, não. Ju- Aquele Ju- centro ali é uma vergonha. Aquele centro administrativo ali é uma vergonha. Não, vamos Camaçari, o centro ali, é tudo Nós uma vamos arrumar o vergonha. prefeito, eu Tá vou feio. conversar com ele e dizer, prefeito, recebi uma reclamação lá. Tá, e é preciso tá o senhor bonito, conversar. ó. Jauá tá Você bonito, viu aquela Arembebe tá avenida? Você viu a bonito. avenida A Luiz avenida, Eduardo? mas não Moraes? adianta ter só uma avenida quando você Como é o entra nome na da avenida? cidade. Luiz A Eduardo. cidade tá feia. Se mudar o nome de Camaçari para Semineto, vai funcionar o negócio. Júnior, meu Se amigo. ganhar esse nome, a cidade funciona. Aquele estádio, o estádio de Camaçari, tá feio. Estamos pedindo, Tá estamos entregue. pedindo um projeto da Secretaria. Camaçari, que tinha time na Ministério primeira do divisão, não Esporte tem mais pra ajudar. nada. Esque... Então, assim, vá eu recuperar nem vou te Camaçari. contar como é que tá lá de Freitas pra ele tá falando. Não, o estádio de Laudo de Freitas dá 10-0 no de Camaçari. Oi, menino, me deixa. Tá entregue o estádio de Camaçari. Já tiraram, O nome do estádio, já que é o tiraram nome os gados de que tava pastando lá? Armando Nogueira. Armando Nogueira. Armando Nogueira, passei por lá. Tá feio, tá feio. Elinaldo Sisudinho, tá falando aqui de você, Tá ó. falando. Não, mas se Ari tá feio, Mesquita tem que tá falar. criticando. É ele, dessa Se vez tá é feio, ele. tem que falar. certo, Não tem é isso que... mesmo. Mas, Júnior, meu Agora, amigo. assim, a gente na política em Camaçari, Eu sei como seja você... na área de infraestrutura, na área de educação, na área de saúde, avançamos muito. Muito. Do que era, do que nós estamos hoje. Avançamos muito, muito. Tem muita coisa para fazer ainda? Tem. Ah, tem defeitos? Também tem. E o bom da gente é que a gente reconhece onde tem errado e tem buscado corrigir para que a população, porque na verdade o objetivo maior é cuidar do nosso povo. Tem remédio e você sabe a dose, né, meu Com amigo? certeza. Meu amigo, eu queria lhe pedir desculpas por conta desses dois aqui. Eu falei, se Ah. comporta, mas eles não se comportaram. Oh. Eu queria lhe pedir desculpas e queria suas palavras finais. Já fizeram as perguntas? Tem mais pergunta? Não. Ou vou fazer... Não, deixa pra Vou depois. se comportar Deixa pra depois? depois, senão ele não volta aqui. Aí eu queria suas considerações finais e lhe agradecer imensamente e dizer que o programa aqui tá aberto para a hora que você quiser chegar aqui para falar e... Eu nunca fiz um programa, eu nunca fiz um bate-papo. Não vou dizendo que foi uma entrevista, nem nada, foi um bate-papo aqui. Igual do que a gente fez aqui agora, né? Eu dei risada, eu descontraí, a gente falou de maneira muito tranquila. Agradecer a Ari aí que conheci, tive o prazer de conhecer agora, conheci hoje. Não, menina, a E gente já se parece que a gente conhecia. se conhece. Ah, a gente já se conhecia. Então, assim, eu acho que dessa forma a gente consegue passar um pouco daquilo que a gente de fato é. Né? Da responsabilidade que a gente tem que ter a partir de agora, principalmente quando a gente apresenta um projeto macro de cidade. Vindo para aqui, eu estava conversando com uma pessoa que se coloca como pré-candidata, também em Camaçari, como pré-candidata a prefeita, e eu disse para ela que a gente precisava conversar, bater um papo, entender as ideias, compreender o que a gente pensa de cidade. Ela falou do segundo turno, eu disse que o segundo turno ele não tem validade se a gente não consegue unir E construir, né? unir aquilo que a gente está buscando para apresentar para a cidade. Sim. E eu não tenho vaidade nenhuma que se meu nome não for o nome mais bem avaliado, que eu vá disputar uma eleição apenas por birra, e sim
a gente tem que disputar a eleição pensando no crescimento da cidade. Então, eu só tenho que agradecer a você, Ari, a Luma, por ela ter me feito diversas perguntas aqui de maneira descontraída, lúdica, mas perguntas inclusive sérias que a gente precisa responder. Até porque as respostas talvez não tenham sido para a Luma, e sim para as pessoas que gostariam de ter a oportunidade de me questionarem na minha cidade ou em qualquer outro lugar que eu esteja. E vocês fizeram isso aqui. Paulinho, para mim é uma alegria poder lhe encontrar, seja aqui ou em qualquer lugar, você sabe disso, da minha alegria de poder ter vivenciado momentos com você ainda no movimento estudantil. Hoje você é um profissional de jornalismo, de comunicação. Aqui estou me sentindo em casa. E você está em casa. E assim tenho a certeza absoluta de que o que eu quero é honrar não apenas você, mas honrar todos aqueles que um dia passaram por mim, no sentido de levar, de entregar aquilo que de fato o político precisa fazer, que é trabalhar para ver sua cidade de pé. É isso. Tá vendo? Ele é fofo. Tá vendo? Isso porque vocês não se comportaram. Imagina se vocês tivessem se comportado. E, meu povo, eu queria agradecer a paciência de vocês com esses dois aqui. Tá difícil, tá difícil. Não sei se vai ter o próximo programa não, mas tá difícil. Vamos lá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.